aqui nesse Tadel tão precioso. Agradeço, né, apóstolo, realmente este privilégio de estar aqui, esta honra, apesar de mim, né? E então, para quem, não sei se alguém aí não me conhece, alguém talvez, né, de algum núcleo, né, que não é da sede. Então, eu sou aqui da Igreja Metodista Renovada Sede, né? Sou líder junto com a minha esposa, Evelice, somos líderes da Área Vermelha 2, discipulados e liderados pelo pastor Felipe Costa e a Jéssica, né? E é muito bom estarmos aqui. E, então, para começarmos hoje a nossa sétima lição... Quantos anos você está na Renovada? Como é que é? Há quantos anos você está na Renovada? Eita, estou na Renovada há 26 anos. Então, desde o começo de 95... Desde o começo de 95, quando eu tinha 6 anos, então se você fizer as contas aí, entrei na Renovada, e muitos aqui não vou falar que alguns não tinham nascido, porque a maioria aqui já é adulto, mas muitos nem estavam na Renovada, muitos talvez nem tinham se convertido ainda, mas Deus nos permitiu chegar, né, ali a Renovada, e de lá nós nunca mais saímos, e é na Renovada onde o Senhor nos plantou e onde temos crescido, onde temos sido alimentados, onde temos sido cobertos, né, onde temos tido a oportunidade de exercer, né, o nosso ministério, também os dons que Deus nos deu, e somos muito gratos por esta história tão linda que Deus escreveu até aqui. Já somos gratos pela história que Ele ainda vai continuar escrevendo para a glória dele, em nome de Jesus. E o que você faz profissionalmente? É bom o pessoal saber, né, filho? Eu sei que é um negócio bem complexo. Eu sou formado em computação, né? Então fiz ciência da computação na USP, e eu decidi seguir carreira acadêmica, né? Eu cheguei a trabalhar alguns anos como programador mesmo numa empresa, e fazendo então programas, né, para softwares para a área da saúde, hospitais, laboratórios e tal, mas eu decidi seguir carreira acadêmica, era o que eu queria mesmo, então eu fiz mestrado e agora estou caminhando para a conclusão do doutorado, para poder realmente ser professor e pesquisador, né, do ensino superior. E inclusive agora, enquanto estou terminando o doutorado, eu entrei numa universidade, né, o INSPER, não sei quantos conhecem, ali na Vila Olímpia, Instituto de Ensino e Pesquisa, no curso lá de Engenharia da Computação. Então, foi essa porta abençoada que o Senhor abriu ali, né, começando como professor auxiliar, mas com alvo de chegar mais longe, e a hora que terminar o doutorado, então, eu vou poder me dedicar, né, exclusivamente a isso, e poder trabalhar com isso e também fazer a diferença, né, nesse meio acadêmico, que tanto precisa da graça do Senhor, onde muitas vezes é tanta incredulidade, o racionalismo, né? Então, queremos ser luz nesses lugares também que precisam da graça do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Então, olha só, eu vou aqui ministrar como se estivesse fazendo, né, como se estivesse fazendo o Pai Nosso como se estivesse ao vivo mesmo ali no grupo de Pai Nosso, né? Hoje nós vamos falar, a sétima lição, que é o não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui na tela, na minha tela aqui, meu grupo vai ser esses que estão aparecendo aqui na minha tela. Vão ser o pastor Walter e a Lourdes, o Sérgio e a Cíntia, e o pastor Marcos e a pastora Suzane aqui. Então, vocês vão ser meus Natanaéis de hoje, né? Com muita honra, obrigado, né, pela participação. Então, vamos lá. Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Né? Como foram aí esses últimos dias? Como foi o final de semana? Espero que esteja tudo bem aí com a família de vocês, né? Espero que esteja tudo indo bem no trabalho, que todos estejam bem de saúde. E olha só, nós chegamos aí ao penúltimo dia, né, do estudo do Pai Nosso, né? Então, ao mesmo tempo em que parece que passou tão rápido, né? É impressionante ver como de uma oração aparentemente simples,
né, que muitos de nós recitamos de cor já há muito tempo, nós podemos tirar tantas lições preciosas, né, para as nossas vidas. E também podemos ver, né, muitas vezes, como acabamos orando no automático, né? A gente decora uma oração, ora, costuma orar e nem percebe, né? A gente nem para refletir naquilo que a gente está falando para Deus. Mas eu creio que depois destas semanas tão preciosas, nós nunca mais seremos os mesmos, amém? Amém, glória a Deus. Amém. Bom, antes de falar do tema de hoje, vamos então nos lembrar, nos recordar da oração completa. Antes de falarmos de uma parte específica, vamos nos relembrar dessa oração completa? Vamos orar juntos, então? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, então, semana passada nós falamos sobre o perdão, certo? Algo tão poderoso, tão fundamental, né? Quando nós oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós percebemos a importância de pedir perdão a Deus e também perdoar o nosso próximo, né? Nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, desconhecidos, enfim, né? Sem distinção. E hoje nós vamos refletir acerca da próxima frase da oração, que diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, depois de pedirmos perdão pelos nossos pecados, é como se Jesus estivesse nos ensinando a buscar o poder e o auxílio de Deus para não voltarmos a pecar. Ou seja, como se eu estivesse dizendo para Deus: eu não quero apenas ser perdoado pelos meus erros, pelas minhas falhas, eu quero também ser transformado para que eu não volte a tropeçar no mesmo lugar. Né? E por que isso é tão importante, né? Essa transformação? Bom, a Bíblia, ela relata para nós que através do homem, o pecado entrou no mundo. E a partir do pecado, os mais diversos males se instalaram pelo mundo. Então, tudo que vemos de ruim na Terra é a maldade, a violência, a inveja, o ódio, todas as doenças, incluindo o Covid, destruição, tudo isso entrou como a consequência do pecado, né, que foi deteriorando o ser humano e todas as relações humanas, né? E onde é que a Bíblia nos mostra que isso realmente aconteceu? Bom, vamos abrir comigo, né, que se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês no livro de Romanos, né, a carta de Paulo ali aos Romanos está no Novo Testamento, temos Evangelhos, depois o livro de Atos, e em seguida o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 5, o versículo 12. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão, né, que foi criado por Deus, ali o primeiro homem, né, ele foi o representante de toda a raça humana, né? Ele foi o primeiro ali, o representante. Então, Adão e Eva, como nós sabemos, eles pecaram, desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden, dando permissão ao pecado para entrar na vida deles, para entrar no mundo. E como na reprodução, né, na reprodução de todas as espécies, mas mais especificamente aqui falando da reprodução humana, né, na reprodução nós geramos outros seres da mesma espécie, da mesma espécie que a nossa, a natureza pecaminosa foi transmitida para toda a raça humana. Por quê? Porque a semente original, que era Adão e Eva, ela foi manchada pelo pecado. Então, essa mancha, ela foi transmitida ali de geração em geração, então, desde a primeira família da Terra. Por isso que o texto diz: o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte.
E então a morte veio a todos os homens, porque aí, em consequência, todos os homens pecaram, todas as próximas gerações também andaram no pecado. E o pecado, ele foi a escolha do homem de ser independente de Deus, né? Deus, desde o começo, desde o princípio, Deus estabeleceu princípios, Deus estabeleceu uma ordem para as coisas, né? Não para ser tirano, não para nos privar, né? Mas para nos proteger. Só que muitas vezes, em algumas situações, nós achamos que as nossas ideias, elas são melhores, elas são mais adequadas, né? Que o nosso tempo a gente acha que é o ideal, né? Ou então a gente está com vontade de fazer alguma coisa e a gente não vê nenhum problema, né? A famosa, mas o que tem isso, né? O que tem de mal? O que isso vai prejudicar a mim ou alguém? Ou então, não, isso não tem nada a ver, isso é normal, isso todo mundo faz, né? Então, quando nós pecamos, nós estamos quebrando a nossa dependência de Deus, estamos quebrando a confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós, né? Muitas vezes a gente fala, não, Deus tem o melhor, mas quando muitas vezes a gente quer uma coisa que Deus não quer, a gente escolhe a nossa vontade, aí Deus já não sabe o que é melhor para nós, né? Aí a nossa vontade que é o melhor naquele momento, segundo, né, o nosso achismo. E é por isso que Jesus então nos ensina, na oração do Pai Nosso, a buscar diariamente essa dependência de Deus. Lembram de uma outra parte do Pai Nosso que a gente já viu algumas semanas atrás, né, que fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Então, isso é o ser humano reconhecendo que deixar o homem fazer tudo o que quer não deu muito certo, né? O mundo está um caos e nós precisamos da vontade de Deus sendo feita para colocar as coisas nos eixos novamente. Né? E agora uma pergunta para vocês, né? Eu quero que vocês compartilhem aí. Eu queria saber se vocês acham, né, na opinião de vocês, na visão de vocês, se vocês acham que às vezes Deus nos coloca em situações de tentação e por que ele faz isso? Vou fingir aqui que vocês responderam. Então, é comum as pessoas... Eu concordo com você, pastor Marcos. É comum, às vezes, as pessoas acharem, né, que as tentações vêm de Deus, né, ou pelo menos algumas tentações, como se Deus estivesse nos testando ali, né? Deus estivesse aplicando uma prova para ver se nós vamos ficar firmes, para ver se a gente, né, merece uma bênção que Ele quer dar para a gente e tal. Só que essa ideia de que Deus, né, fica nos testando com algumas tentações pecaminosas, essa ideia não é bíblica. Algumas vezes Deus prova a nossa fé sim, mas não em tentações que podem nos levar ao pecado, né? Vamos ver 2 textos que nos mostram isso. Tem no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E tem um outro texto também, em 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, com esses 2 textos, nós vemos que quando nós estamos ali, sendo tentados a fazer alguma coisa errada, não é um teste de Deus, é a nossa própria inclinação para o mal, dando as caras aí e tentando nos dominar, tentando aí passar a rasteira na gente. Mas olha que tremendo o final desse último texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios. Esse texto diz que com a tentação, Deus dará também o escape para que nós possamos suportar. Ou seja, por nós mesmos, com a nossa própria força, porque muitas vezes nós percebemos alguns erros nas nossas vidas, né?
E aí falo, não vou mais fazer isso. De agora em diante, não vou mais fazer isso, porque isso não deu certo, eu já vi que tal, não vou fazer, eu não vou. Aí passa um dia, você fala, não vou fazer, não vou fazer. Aí você vai nessa força de vontade, mas algum dia essa força de vontade vai falhar. Algum dia essa força de vontade aí, por melhor intencionada que ela seja, ela não vai dar certo. Né? Então, com a nossa própria força, não é possível resistir às tentações. Mas com o escape de Deus, com o poder de Deus, aí sim é possível suportar. E onde é que nós podemos encontrar esse auxílio de Deus? Né? Como é que nós podemos encontrar esse auxílio de Deus? Bom, vocês se recordam do Salmo 91? Né? Ele é muito conhecido, muitas vezes até a gente deixa a nossa Bíblia aberta nele. E esse salmo começa dizendo assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ou seja, somente aquela pessoa que habita nesse esconderijo, somente aquele que descansa a essa sombra, pode dizer de verdade que Deus é o seu refúgio, que Deus é a sua fortaleza, a ajuda que não falha. E esse esconderijo, essa sombra, é Jesus. Então, quando nós vamos até Deus, por meio de Jesus, nós podemos ter confiança em pedir, realmente, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí você pergunta, tá, eu acho que eu estou entendendo, né? Mas na prática, assim, falando de verdade, né? Como é que eu faço, então, para depender mais de Deus? Bom, uma primeira forma, que parece muito simples e óbvia, mas é fundamental, é nós orarmos diariamente. Talvez você estranhe e fale, mas eu já oro todo dia, eu já falo com Deus todos os dias. O problema é que não é toda oração que demonstra essa dependência de Deus. Não é toda oração que realmente busca esse fortalecimento de Deus. Eu posso até orar coisas boas, coisas válidas, mas se, por exemplo, eu simplesmente oro, Deus, obrigado por mais este dia de vida, pela noite de descanso, abençoa tudo que eu tenho para fazer e me dá forças, em nome de Jesus, amém. Se eu faço uma oração assim, não é que essa oração não é válida, mas em nenhum momento nessa oração eu estou buscando entender se aquilo que eu estou planejando, se aquilo que eu estou pensando para aquele dia é realmente a melhor escolha para mim. Seria muito diferente se eu orasse desse jeito. Por exemplo, Deus, eu coloco este novo dia em tuas mãos, em tudo aquilo que eu fizer, me guie para que eu não faça escolhas erradas. Senhor, hoje eu planejei fazer isso e aquilo, mas se alguma dessas coisas não for da tua vontade, ou for melhor fazer de outro jeito, me mostra, me livra. Senhor, todas as vezes que eu estiver sendo tentado pelo mal, me alerta, me ajuda a dizer não para o pecado. Então, se eu oro dessa forma, já é um pedido totalmente diferente. Eu estou ali apresentando para Deus os meus planos, mas pedindo que os planos de Deus prevaleçam sobre os meus. E aí eu vou cultivando a minha intimidade com Deus, eu preciso ir cultivando essa intimidade para que eu consiga ser sensível e perceber quando Deus estiver falando, quando Deus estiver mostrando alguma coisa. Que às vezes Deus quer falar, mostrar, dar um alerta ali, a gente não está muito atento, né? Então eu preciso ir cultivando a minha intimidade com Deus, né? Através da oração, através da leitura da Bíblia, para que eu possa, então, perceber quando Deus estiver ali dando um alerta vermelho de perigo, né? E isso deve ser para todas as áreas das nossas vidas, para a nossa família, para o nosso trabalho, para os relacionamentos, para o dinheiro, até para uma coisa que talvez você ache que não, mas até mesmo para onde vai ser a próxima viagem de férias, né? Deus quer participar de tudo nas nossas vidas, não para nos podar, não para nos privar, mas para nos proteger, para nos abençoar. Mas ele só vai fazer isso, né? A gente sempre fala que Deus é muito cavalheiro, ele só vai fazer isso se nós permitirmos, se nós confiarmos nele. A vida, ela é repleta de escolhas, né? Todos os dias nós fazemos escolhas, seja escolhas grandes ou escolhas pequenas. Seja escolher o que eu vou comer,
né? Ou então se eu vou aceitar aí uma nova proposta de emprego ou não. Então, tudo é uma escolha. E cada escolha traz consequências, que podem ser boas ou ruins. Só que o problema é que nem sempre nós conseguimos enxergar todas as consequências das escolhas que nós fazemos. Às vezes, algumas opções parecem muito boas. Você fala, meu, que oportunidade. Né? Ou então, às vezes, uma opção parece tão inofensiva, você fala, legal, né? O que de mal isso pode fazer? Ou, às vezes, uma oportunidade que você fala, gente, eu não posso perder essa oportunidade. Mas depois, às vezes, essas escolhas levam a um desastre. E aí só vai nos restar lamentar e tentar consertar aquilo que desandou. Né? Tem uma ilustração bastante interessante da mitologia grega, né? Não estranho, né? Eu falar aqui de mitologia grega, mas é uma história que dá para usar como exemplo aqui. Alguém aí, um de vocês, já assistiu ao filme Troia, né? Ou então conhece a história, né, do cavalo de Troia? Ah, legal. Então, como vocês sabem, então, na história da mitologia, então estava uma guerra entre os gregos e Troia. E aí, os gregos, eles queriam, então, dominar ali Troia, mas Troia era uma cidade muito forte, né? Os muros muito altos e muito bem protegida, eles tinham toda uma estratégia ali de guerra, de proteção. Então, os gregos estavam tentando de todas as formas atacar, invadir, tal, mas eles não conseguiram. Até que eles tiveram uma ideia. Ao invés de tentar lá, ao invés de continuar tentando guerrear e botar os soldados, eles resolveram ali fazer uma armadilha disfarçada de presente ou de sinal de rendição. Eles construíram um cavalo enorme de madeira, enorme mesmo, né? Só que esse cavalo ele era oco. E aí, alguns soldados gregos se esconderam dentro desse cavalo, dentro desse espaço. E aí os gregos colocaram, então, esse cavalo ali à beira, né, ali na porta da cidade de Troia. E os troianos estavam entendendo que aquilo era um sinal de rendição, né, um presente que os gregos estavam dando, como um sinal de rendição, né, como uma bandeira branca ali, né, de paz, falou, oh, vamos parar com essa guerra, tal, a gente reconhece que a gente perdeu, né, realmente vocês são muito fortes, né, não dá para lutar, beleza, vamos parar com isso. E os troianos ficaram felizes, se achando, né? Aí, nós somos muito bons, ninguém entra nessa cidade, nossa fortaleza aqui, esses muros são top. E eles, então, colocaram o cavalo para dentro. E aí, de noite, quando todos estavam dormindo, os soldados gregos que estavam escondidos no cavalo, eles, então, descem do cavalo e eles abrem as portas da cidade para todo o exército grego entrar. Então, todo aquele esforço que os troianos fizeram durante todo aquele tempo para, né, impedindo os gregos de entrarem, com uma simples coisa, os gregos entraram com a maior facilidade ali, sem precisar nem lutar, os portões foram abertos de dentro, e aí os gregos conseguiram invadir a cidade. Inclusive, é dessa história que vem a expressão, tanto o cavalo de Troia, né, até o vírus de computador, cavalo de Troia, e também o presente de grego, né? E essa história nos mostra isso, né? Que nem tudo aquilo que vem como parece uma coisa boa, parece um presente. Às vezes a gente até acha que é Deus, olha que presente que Deus está me dando. Nem sempre é um presente. E é por isso que nós precisamos da graça e da direção de Deus, para que nós possamos perceber esses falsos presentes que o diabo tenta trazer para nós todos os dias, que parecem lindos, enfeitados com laço e fita, né, que tem cara de vitória, mas depois traz destruição. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ali ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o diabo ele está o tempo todo aí, né, rondando e tentando nos entregar aí uns cavalos de Troia, uns presentes de grego. E Jesus já havia alertado disso, né? Uma vez que ele estava com os discípulos no jardim, logo antes de ser preso, ele falou para os discípulos, ó, vigiem e orem para que não entreis em tentação.
Então é isso, é vigiar, é prestar atenção, né? E como nós já compartilhamos aqui, orar, né? Não é ter medo do diabo, porque o poder de Deus é muito maior do que o poder do diabo. Mas nós também não podemos ignorar as astúcias, essas armadilhas do inimigo. Ele fica o tempo todo plantando essas armadilhas. Então, quando nós vamos cultivando essa dependência de Deus, nós podemos desfrutar da poderosa mão de Deus que nos protege, que nos guarda de tropeçar e que nos ajuda a resistir às tentações. E é por isso que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade em relação às nossas más escolhas. Às vezes, quando nós caímos aí numa tentação, numa cilada, aí a gente tenta justificar, falou que Deus estava testando, né? Ou então colocar a culpa no diabo, ou então a gente entra num conformismo, né? Falando, não, mas errar é humano, né? Deus entende, todo mundo erra. Deus entende realmente que nós somos limitados. E é por isso que Deus colocou à nossa disposição todo o poder de Jesus para vencermos o mal e o diabo. E por isso que com Jesus é possível sim, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. E eu vou terminar aqui com um texto do livro de Judas que reconhece realmente que Deus tem total poder para nos ajudar nessa tarefa, né? Esse texto vai exaltar a Deus por isso. Olha só. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, é isso. Deus, ele é poderoso para nos impedir de cair. Basta que nós reconheçamos isso. Basta que nós realmente dependamos dele, né? Através dessa oração, através da oração, da intimidade, através desse vigiar. Amém? E por isso eu gostaria, então, de orar, né, com vocês, esse meu grupo tão precioso, para que todos nós possamos, porque isso não é só para algumas pessoas, né? Todos nós, enquanto estivermos aqui na Terra, nós vamos precisar vigiar, né? Não importa quanto tempo nós já caminhamos com Deus, temos que vigiar todos os dias. Serve para mim também, serve para todos nós. Amém? Então vamos orar aqui. Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Obrigado porque, apesar de tantas coisas más que este mundo nos apresenta, apesar de tantas armadilhas que o diabo tenta colocar no nosso caminho, nós não precisamos nos preocupar, porque nós sabemos que o teu poder é muito maior do que todo o poder do inimigo, e nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos ajuda, que nos sustenta, que nos toma pela mão direita e nos conduz em vitória. Por isso, Pai, nós pedimos perdão todas as vezes em que nós quisemos ser independentes, todas as vezes em que nós fizemos as nossas escolhas sem consultar o Senhor. Ou então, conscientemente escolhemos algo diferente daquilo que o Senhor quer para nós. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda de hoje em diante a sempre buscar em Ti a Tua vontade, sempre buscar essa dependência, sempre colocar os nossos planos em Tuas mãos. E, Senhor, nos fortalece para que nós não venhamos a cair nas tentações. Nos ajuda a perceber. Abre, Pai, os nossos olhos para que nós possamos perceber as armadilhas do inimigo, estes presentes falsos que o diabo nos traz, para que nós não venhamos a cair nessas armadilhas, mas possamos permanecer firmes, andando na Tua vontade. Nos livra do mal, Senhor. Temos sido cercados por tantas coisas ruins, temos sido cercados por enfermidades, por pessoas que nos querem mal muitas vezes, mas obrigado, Pai, porque o Senhor é poderoso para nos livrar. Guarda, Pai, estas famílias, guarda, Pai, as nossas casas, as nossas vidas, e desde já nós te agradecemos por tudo isso e te damos toda a honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.
Muito bom, vamos aplaudir ao Senhor. Meu Deus, que palavra, hein? Louvado seja Deus, aleluias. É interessante você perceber que antes, por isso que foi muito importante a estratégia que Deus nos deu, antes de ministrarmos para os outros, nós temos que ser ministrados. Porque essa palavra, antes de mais nada, ela é para nós, pastores, líderes, membros, né? Porque nós precisamos realmente dessas duas etapas, né? Não pedir para que Deus, né, a dependência dele, não nos deixe cair na tentação, porque o diabo sempre vai tentar você numa área, e principalmente na área que você já caiu, e você pedir para que ele te livre de todos os males, né, como foi ministrado aqui hoje, né? Que seja isso no seu coração primeiramente, para que você possa passar amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, talvez até terça antes do Tadel, você esteja fazendo a oração do Pai Nosso com alguém e que se você tiver uma experiência, né? O Felipe não deu tempo dele falar aqui, mas se você tiver alguma experiência nesta área, de ter sido tentado, né, em alguma área que você pode compartilhar, e como que Deus te livrou, seria muito interessante você dar o seu testemunho também. Isso vai edificar, vai enriquecer a sua palavra. Mas eu anotei tudo aqui, viu, meu filho? Ó, tudo anotadinho aqui, para os meus pequenos grupos aqui. Parabéns, Felipe, em nome de Jesus. Pastor Alex vai estar disponível já no nosso aplicativo ou ainda não amanhã? Apóstolo, vai estar sim, estará sim, nós vamos disponibilizar Amanhã, né? ainda hoje à noite. Hoje? Hoje. Meu pai, se é Não, a mensagem em vídeo vai estar disponível amanhã, o resumo vai estar disponível ainda hoje. Tá. Então, você quer ter acesso, é importante você ter acesso ao resumo. Eu anotei aqui a caneta, porque aí eu faço as frases que eu considero, pego a linha principal, mas você com esboço evita de ler, né? Que você possa se preparar antes. Pode ver que o Felipe não leu, ele se preparou antes, falou com leveza, que seja assim com você também. Amém? Tudo bem, então, pessoal? Vocês estão com uma cara bem animadas, eu gosto é disso, viu? Eu gosto de gente animada igual vocês. O Mirtão está só no positivo, ó. É isso aí, Mirtão. Com Jesus a gente se anima todo, né? Olha, antes de terminar aqui a oração, vamos aqui então bater uma foto aqui do nosso Tadeu, meu filho amado. Então, quem está com o nome aí, coloca a sua carinha aí, o Felipe, a Márcia Rodrigues, a Cândida, né? Dá uma arrumadinha no cabelo, igual a Roberta está fazendo, né? E aí você pode isso, aí fica mais bonito, dá um sorriso. Aleluia. Vamos lá, então, tirar essas fotos poderosas. Dá um sorriso aí. Serão algumas fotos em nome de Jesus. A primeira, vamos lá. Isso aí, agora a segunda. Vamos lá, mais uma. Vai sorrindo. Aí, pastor Milton com joinha, poderoso. Vamos lá, o Elon sorrindo aí, a Renata conseguiu entrar, arrumando o cabelo. Aleluia. Agora essas daqui são só o pessoal que estava com a fotinho. Nós estamos tirando aqui. E a última. Aleluia. O Bartão foi buscar uma traíra lá. Aleluia. Pronto. Fotos tiradas, apóstolo. Muito bom! Vamos aqui, então, orar para concluir esse momento tão lindo, tão gostoso. Né? Eu louvo a Deus pela sua vida e que Deus te use poderosamente nesta sétima ministração e já vai falando, preparando para a consolidação. Pastor Eliseu, meu filho amado, você ora para encerrar aqui, filho?
Pronto. Aí. Agora sim. Vamos orar. Deus abençoe. Quero parabenizar o Felipe pela ministração. Fomos realmente edificados, ensinados também e preparados para amanhã. Graças te damos, poderoso Deus e eterno e amado Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos sendo aqui treinados, Deus, para ministrar a sua palavra. Nós, Senhor, já confessamos, declaramos nossa total e completa dependência à tua. Portanto, para amanhã, Senhor, para os dias que se seguem, nós pedimos, Senhor, dar-nos autoridade, revelação, intrepidez da tua palavra, Senhor. Queima com uma tenaz nossos lábios, purifica-nos, esvazia de nós mesmos e enche-nos, ó Deus, da plenitude do teu poder. Que sejamos realmente, Senhor, testemunha viva do teu nome, pregando a tua palavra, Senhor. Que vidas sejam tocadas, transformadas pelo poder da tua palavra. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia! Deus seja louvado, que você possa viver aí. Nós temos aí um fôlego de 1 hora, dá tempo de você tomar um lanche, dá tempo de você dar uma descansadinha de meia hora, dar uma relaxada, daqui não tomou banho, toma banho. Às 10 horas estaremos de volta aqui, né? Eu vou mandar o link para você agora, eu não mandei ainda por causa do Tadel, para não confundir, né? Mas eu vou mandar o link para você agora, e você entra conosco na vigília às 10 horas, que vai ser demais hoje, viu? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, até daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica na paz, até daqui a pouco. Obrigado, pastor Alex.